paz do Senhor Jesus, uma boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Fiquem à vontade, vamos chegando. Uma correria, me perdoem aí o atraso de 10 minutinhos. Vamos chegando em nome de Jesus. Sejam todos muito bem-vindos. A paz do Senhor, irmã Valesca, irmã Cletiane, irmã Elieide, irmã Auricélia, irmã Evelyn, irmã Nani, irmã Marivalda, irmã Cristiane. Que coisa boa ter vocês aqui, que maravilha. Mais um momento que o Senhor reservou para nós termos esse instante, né, de meditação na palavra de Deus, e o Senhor tem falado aos nossos corações. Eu creio que irá ser uma noite de resposta para vidas que estão aqui essa noite. Creio que o Senhor nos dará estratégia, que o Senhor nos dará graça, e eu quero celebrar a Deus pela vida de cada uma de vocês que está chegando aí. Cheiro, Catilene, Deus abençoe, mulher. Nós estaremos agora dando início com a oração, tá bom? Sintam-se abraçadas, tá bom? Para mim é uma alegria muito grande ter cada um de vocês aqui. Um cheiro, irmã Auricélia, lá do Maracanaú. Que bom, minha amada. Seja bem-vinda. Irmã Marlene Furtado, um cheiro, mãe. Vamos orar. Antes de nós orarmos e darmos início à nossa live, eu sei que é um dia atípico, geralmente eu faço dia de quarta-feira, um pouco mais cedo, às 9 horas. Sei também que é um feriado, né? Muita gente aí nas suas ocupações da vida, mas não poderia deixar de passar este mês sem a gente fazer a nossa live, né? Eu creio que será um momento maravilhoso na presença do Senhor, porque é para Ele, é por Ele, tudo é dEle, a glória é dEle, a honra é dEle, o louvor é para Ele, e nós somos dEle também. Então, em nome de Jesus, eu peço a você, antes de qualquer coisa, que tente ir para um lugarzinho reservado. Eu não sei se aí na sua casa os meninos ainda estão acordados, igual aqui. Mas caso esteja, vá para um cantinho mais reservado, pegue sua Bíblia, quem sabe uma caneta, um caderno, para você anotar aquilo que o Espírito do Senhor for ministrando ao seu coração, tá bom? Eu queria também pedir a você, antes de nós darmos início à ministração da palavra e à oração, que, se possível for, você enviar essa live para alguém, tá bom? Especialmente para aquela sua amiga que você sabe que precisa de uma palavra de Deus, tá certo? Envie para ela, ainda que ela não veja agora, não entre agora. A live ficará salva, a palavra vai ser entregue, e o que importa é que o alvo seja alcançado, no nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Feche aí os seus olhos, eleve os seus pensamentos ao Senhor. Pai amado, na tua presença, eu quero, ó Deus, mais esta vez te agradecer por este dia, pelas tuas misericórdias. Hoje foi, Senhor, um dia tão corrido, mas tu tens sido, ó Deus, tão extraordinário, tão fiel em todos os momentos da nossa vida. Eu te agradeço, Senhor, pelo privilégio de estarmos reunidas no teu nome. Mesmo que não estejamos em um local físico agora, mas estamos todas, ó Deus, levando o nosso pensamento a Ti, em oração. Meu Pai, eu te peço no nome do Teu Filho Jesus, que Tu glorifiques o Teu nome, Senhor. Que Tu venhas, ó Deus, se fazer presente aqui comigo, na vida de cada uma das minhas irmãs, em suas casas. Traz a tua pacificação, Espírito Santo de Deus. Aquieta essa mente, aquieta este coração aflito, cansado, ansioso. Nos ensina, Senhor, a parar, assim como o Senhor disse que Maria havia escolhido a melhor parte. Nos ajuda, Senhor, a estar aos teus pés, a ouvir a tua voz,
para a honra e a glória do teu nome. Que tu venhas, ó Deus, manietar todo espírito contrário ao teu Espírito Santo. Que tu venhas, ó Deus, fazer cego, surdo, mudo, que não atrapalhe, ó Deus, esta palavra chegar ao teu alvo, a estes corações, Senhor, que ouvirão agora a ministração da tua palavra, e aqueles que irão ouvi-la, Senhor, através da gravação, Senhor, desta ministração. No nome de Jesus Cristo, glorifica o teu nome. Fala conosco, Senhor, pois o nosso desejo exclusivo é de ouvir a tua voz. No nome de Jesus Cristo, assim nós choramos e por fé já te agradecemos. Glória a Deus, aleluia, que maravilha. A você que está chegando agora, seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Relevem o barulho que está aqui de fundo, tem um fundo musical, é um passarinho aqui que está louvando ao Senhor, tá bom? Relevem esses detalhes e vamos meditar juntas na palavra do Senhor. Nós decidimos juntas, não foi? Através lá da nossa enquete nos stories, vocês votaram, escolheram Abigail, essa mulher tão inspiradora. Quantas lições a gente pode aprender com esta mulher que foi tão cheia de sabedoria, tão cheia de entendimento, iluminação que Deus deu a ela, estratégia. E eu creio que será maravilhoso no nome de Jesus. Vocês relevem também a questão de mudança de voz. Eu tô vendo aqui a irmã comentando, a irmã Maiara. O Instagram às vezes está dando um bugzinho, tá bom? Com relação a voz, mas permaneçam aí, ouçam. Na gravação posteriormente, muito provavelmente não vai alterar o áudio, tá certo? E isso com certeza não vai nos impedir de ouvir a voz do Senhor, a palavra de Deus, amém? Vamos lá, nós vamos meditar juntas em 1 Samuel, capítulo de número 25, e nós iremos ler dos versículos 23 ao 33. Me avisem se tiver melhorado o áudio, tá bom? Eu acredito que é questão de 2-3 minutinhos e rapidinho normaliza, tá certo? Vamos ler a palavra do Senhor, 1 Samuel, capítulo de número 25, versículos 23 ao 33. Hoje nós iremos ler, tá certo? Assim que Abigail viu Davi, ela desceu do jumento apressadamente e se prostrou com o rosto em terra diante de Davi. E prostrada a seus pés, lhe suplicou: Ah, Senhor meu, caia sobre mim toda a culpa. Permita, pois, a tua serva falar aos teus ouvidos e escuta as palavras da tua serva. Não dê, o meu Senhor, atenção àquele homem maldoso, Nabal. Ele é tão insensato quanto o próprio significado do seu nome. A arrogância o acompanha. Entretanto, eu, tua serva, não vi os rapazes que o meu Senhor enviou. Agora, pois, meu Senhor, juro por Yahvé, o nome do Senhor, que te impediu de derramar sangue e de te vingares com tuas próprias mãos. Que teus inimigos e todos os que tramam fazer-te qualquer mal sejam, pois, castigados juntamente com Nabal. E que este presente que esta tua serva trouxe ao meu Senhor seja compartilhado com os homens que te acompanham. Perdoa, eu te rogo, a falta da tua serva, e Yahvé haverá de firmar a casa do meu Senhor, porque o meu Senhor combate as guerras de Yahvé, e ao longo da tua vida não se achará nenhum mal contra ti. E se alguém se levantar para te perseguir, para atentar contra a tua pessoa, a vida do meu Senhor estará guardada em um precioso tesouro de Yahvé teu Deus.
ao passo que a vida dos teus inimigos ele mesmo a lançará fora como a pedra que parte de uma tiradeira. E quando Yahvé cumprir todo o bem que predisse a respeito do meu Senhor, e te houver estabelecido como rei em Israel, então não se perturbará o meu Senhor, nem sofrerá com remorso por ter derramado sangue inutilmente e ter feito justiça com tuas próprias mãos. Quando Yahvé te abençoar, lembra-te da tua serva. Então disse essas palavras Davi e declarou a Abigail: Bendito seja Yahvé, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua sabedoria, e sejas tu abençoada, por me teres impedido hoje de derramar sangue e fazer justiça com as minhas próprias mãos. Amém. Louvado seja Deus pela sua poderosa palavra. O tema que nós iremos meditar essa noite é a beleza da sabedoria. A palavra sabedoria, amadas irmãs, aparece cerca de 214 vezes na Bíblia Sagrada, na tradução da Almeida Ferreira, né? E a palavra sabedoria no hebraico, uma das possíveis traduções dessa palavra no hebraico, vai querer dizer que é a aplicação do conhecimento que conduz ao triunfo. Sabedoria não é um simples conhecimento, mas é um conhecimento com uma aplicação. A palavra do Senhor vai dizer no versículo 2, no capítulo 2, do versículo 6 de Provérbios, que o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Tiago, capítulo 1, versículo 5 vai nos dizer que se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto e ser-lhe-á tirada. Tiago 3,17 vai dizer que a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Porém, a Bíblia Sagrada não vai mencionar só a sabedoria que vem de Deus. Também lá em Tiago, capítulo 3, versículo 15, ele vai mencionar uma sabedoria diferente. Uma sabedoria carnal, animalesca e demoníaca. Então existe não apenas a sabedoria de Deus, mas existe também um tipo de sabedoria que é inspirada pela carne, é algo animalesco, é algo humano, que dá ao ser humano uma espécie de inteligência, de sagacidade para fazer não o que é bom e correto e que glorifica o nome de Deus, mas para fazer exatamente o contrário, para fazer aquilo que é contrário à vontade e o querer do Senhor. E aí a gente vai ter aqui uma diferença entre sabedoria e conhecimento, porque não adianta nada saber de muitas coisas, ter o conhecimento de quantos capítulos, quantos versículos, quais livros tem na Bíblia Sagrada, quem foram os grandes homens e mulheres da Bíblia Sagrada, saber versículos de cor, saber tantas coisas, acúmulo de conhecimento, sem aplicá-los, isso não é sabedoria. A sabedoria verdadeira é aquela que nos dá inteligência, capacitação para aplicar aquilo que a gente conhece. Então Deus tem interesse de não nos dar apenas o desenvolvimento de um conhecimento, mas o poder para aplicar aquilo que a gente já conhece, certo? Um dos grandes homens de Deus que a Bíblia Sagrada vai mencionar como um vulto
cuja vida foi marcada pela sabedoria, é justamente o grande rei Salomão. A palavra de Deus vai nos dizer lá em 2 Crônicas, capítulo 1, e em 1 Reis, capítulo 3, versículos 1 a 15, do momento em que Salomão, após a morte de seu pai Davi, foi um homem extremamente usado por Deus, um homem que a palavra vai dizer que era um homem segundo o coração de Deus. Então Salomão vai receber de Deus uma responsabilidade gigantesca, que não era apenas governar Israel, mas que era também ser o sucessor do grande rei Davi. Então ele vai se ver diante desse desafio e vai fazer uma oração ao Senhor, e ele tem a oportunidade de pedir qualquer coisa. Ele não pede riquezas, ele não pede fama, ele não pede um reino que seja estabelecido, ele não pede vitória sobre os exércitos inimigos. Ele vai pedir a Deus aquilo que ele considerava mais importante, e ele vai pedir ao Senhor sabedoria. E o próprio Deus vai responder a Salomão dizendo que porque ele pedira sabedoria, ele iria receber todas as outras coisas que ele não tinha pedido. E a sabedoria desse homem era tão extraordinária que ele vai se tornar o rei conhecido na história de Israel justamente por causa da sua sabedoria. O texto sagrado vai mencionar que a rainha de Sabá vai ter um encontro com Salomão e ela fica impressionada com todas as riquezas que aquele homem tinha e principalmente se impressiona com a sabedoria que Deus havia dado a Salomão. Ela vai dizer que ela não tinha ouvido nem a metade da sabedoria e da grandeza que Deus havia dado a Salomão. Porém, na Bíblia Sagrada, nós não teremos apenas o exemplo de Salomão como alguém que carregava essa característica da sabedoria. A gente leu aqui 1 Samuel capítulo 25, um capítulo marcado pela vida de uma mulher que carregava essa característica. Abigail era uma mulher extremamente, profundamente sábia. E eu gostaria de compartilhar com vocês aqui essa noite rapidamente algumas lições que a gente aprende no texto sagrado com a vida de Abigail. E eu gostaria de dizer aqui, primeiramente, que quem é sábio não dá ao outro o poder de alterar a sua essência. Quem é sábio não dá ao outro o poder de alterar a sua essência. Lá no versículo de número 3 do capítulo 25, o texto sagrado vai dizer que Abigail era uma mulher bela, inteligente, sábia. Porém, ela vivia com um homem chamado Nabal e ele era o extremo oposto de Abigail. O texto vai dizer que ele era um homem grosseiro e mau, um filho de Belial. Veja que mesmo vivendo debaixo do mesmo teto, mesmo convivendo com um homem grosseiro, com um homem provavelmente agressivo, com um homem que o texto vai chamá-lo de filho de Belial, e filho de Belial era alguém que era pessoa sem a mínima característica de uma moral ilibada. Nabal, ele detestava tudo que era correto.
Porém, o texto vai dizer que Abigail se conservava como uma mulher sábia, como uma mulher bela, como uma mulher inteligente. Ela não permitiu que Nabal alterasse a essência que ela carregava. Ela não se tornou embrutecida, muito pelo contrário, ela permaneceu sendo Abigail. E isso é extraordinário, porque muitas vezes a gente dá ao outro o poder de comando em nós. Às vezes a reação do outro vai determinar o nosso comportamento. Quantas de nós, muitas vezes na vida, caiu na armadilha das provocações? Porque o máximo, irmã, que a gente pode controlar é como nós iremos reagir, mas nós jamais conseguiremos controlar como os outros nos tratarão. E aí que está a verdadeira sabedoria. Não deixar que ninguém altere quem nós somos. Não interessa com quem você convive. Abigail, o nome dela vai significar o meu pai se alegra. Provavelmente isso significa que ao ter Abigail, o pai daquela mulher se alegrou ao ver aquela menininha. O pai dela teve o coração repleto de alegria ao ver Abigail. Porém, ela não vai permitir que a grosseria de Nabal, que muito provavelmente a falta de valor que Nabal lhe dava, roube dela o valor que ela carregava. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não importa o contexto onde eu e você estejamos, nós precisamos nos lembrar que o nosso Pai se alegra em nós. Possa ser até que você conviva com um marido que lhe maltrate, de alguma maneira lhe desrespeita, lhe desvaloriza. Possa ser que você esteja inserida em um contexto que você não gostaria, de pessoas que não lhe dão o devido valor. Porém, o Senhor nos lembra já de início aqui nessa live: ei, eu me alegro em você, minha filha. Eu te dei o nome de Abigail. Você carrega em você a alegria do seu pai. Não permita que nada roube de você o seu valor e a sua essência. Isso me faz lembrar de jovens que foram levados cativos à Babilônia. Daniel e seus 3 amigos lá tentaram mudar a identidade de Daniel e dos seus amigos, deram a eles nomes babilônicos, na tentativa de fazer aqueles jovens esquecerem quem eles eram. Porém, o texto vai dizer em Daniel que mesmo na sua velhice, ele vai dizer: eu sou o mesmo Daniel. Nada, nem a cova dos leões, nem fornalha ardente, nem provação, nem perseguição, nada pode ter o poder de roubar a nossa essência e a nossa verdadeira identidade em Deus. Você é filha amada, você é filha escolhida, você é eleita do Senhor. Lembra de José? Ele estava longe da visão dos pais, ele estava longe de Jacó, ele estava longe dos irmãos, ele estava longe dos costumes que ele havia aprendido na sua terra. Ele estava solitário no Egito. Porém, ele lembrava que há um Deus no céu
que vê todas as coisas. Ser jogado num poço, traído pelos irmãos, acusado injustamente de um crime que não cometeu, preso por causa de algo que não fez, aliciado pela sua patroa. Nada disso alterou a essência de José. Ele permaneceu fiel a Deus, e a palavra vai dizer: e Deus era com José. Não dê a ninguém o poder de adoecer a sua vida. Não dê ao outro o poder de roubar a paz e a alegria do seu coração. Lembra de quem você é. Lembra de Jesus, que assentado na mesa, na última ceia. Ou você acha que ele não já sabia que Judas Iscariotes o trairia? Sim, ele sabia desde o começo, ele já aceitou entre os 12 sabendo. Porém, a traição de Judas não vai transformar o coração de Jesus e vai mudar a sua essência. Mesmo traindo Jesus com um beijo e entregando Jesus aos guardas romanos, Jesus vai chamar Judas de amigo. Ele podia ter chamado Judas de traíra, traidor, não quero você perto, mas ele chama Judas de amigo. Não deixe ninguém roubar a essência do seu coração, porque senão você estará dando ao outro o poder de ser senhor sobre as suas emoções. Eu sei que chegará aos ouvidos e ao coração de algumas pessoas essa palavra, e eu sei que eu prego essa noite aqui para pessoas que vivem em contextos difíceis. Porém, o Senhor te trouxe aqui para encorajar você a continuar se posicionando do jeito certo, do jeito que agrada a Deus. A salvação é individual. Possa ser que na sua casa você seja a única que teme ao Senhor. Possa ser que dentro da sua casa você seja a única que preserva os costumes segundo o padrão de Deus. Porém, o Senhor te encoraja e me encoraja nessa noite dizendo: permanece com a essência que eu te dei. Eu sou teu pai, eu me alegro em ti. Não deixa Nabal alterar quem você é. Segunda lição que a gente aprende é que quem é sábio sabe ouvir. Quem é sábio sabe ouvir. Lá nos versículos 14 a 17, os empregados de Nabal, após ouvirem que Davi estava intentando em seu coração partir contra toda a casa de Nabal e destruir a família, todos os homens da linhagem de Nabal seriam exterminados, tanto os da família quanto os que trabalhassem para aquele homem. Porque Nabal, com uma resposta grosseira, ofendeu Davi por causa da sua arrogância, por causa da sua mesquinhez e por causa da sua falta de sabedoria. Porém, o texto vai nos dizer que estes empregados, sabendo do intento de Davi contra a casa e a descendência de Nabal e os empregados de Nabal, eles correm para alguém que os ouviria. E este alguém era Abigail.
Inclusive um deles vai dizer: nós sabemos, Abigail, que se nós falarmos para o nosso Senhor, Ele não vai nos ouvir, porque Ele não ouve ninguém. Se ouvir é sinônimo de sabedoria, não saber ouvir é sinônimo de falta de sabedoria. A palavra vai dizer lá em Provérbios 18, versículo 13: quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Olha a necessidade de ouvir. Provérbios 28, 9: se alguém se recusa a ouvir a voz de Deus, até as suas orações serão detestáveis. Romanos 10, 17 vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mateus 13, 9, Jesus vai dizer: ei, aquele que tem ouvidos, ouça. João 10, 27, o Senhor vai dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Nós estamos vivendo, amadas irmãs, uma geração que desaprendeu a ouvir. Todos apressados para falar, todos apressados para emitir opinião, porém não está habilitado a falar quem não aprender primeiro a ouvir. Não tem o que falar quem não sabe ouvir a voz certa, ouvir a orientação certa, que é a orientação de Deus. Cuidado a quem você tem dado ouvidos. Quem são os nossos conselheiros? Quem são os nossos referenciais? Quem a gente para aqui nas redes sociais para ouvir o que tem a ensinar? Cuidado! Marcos capítulo 7, versículos 33 e 34, quando Jesus vai curar aquele surdo mudo, diz a Bíblia que ele primeiro toca os ouvidos, depois ele toca a língua daquele homem, e só então ele diz: Efatá. E se abre os ouvidos e o homem começa a falar desimpedidamente. O interesse de Deus é nos habilitar primeiro a ouvir, para depois nos habilitar a falar. Aprendamos a ouvir a instrução certa, ouvir a voz certa, porque quando a gente ouve a voz errada, a gente vai seguir na direção equivocada e terá prejuízo. Terceira lição que a gente aprende: quem é sábio tem humildade. Eita! Olha os versículos 23, vai dizer no capítulo 25 de 1 Samuel, que Abigail estava em cima de um jumento indo ao encontro de Nabal. Ela manda uns presentes para tentar apaziguar, e chama-se isso de psicologia do presente. Quem não gosta de ganhar presente, né? Quem fez isso também foi Jacó, vocês lembram? Antes de ter o encontro com o irmão dele, Esaú, que estava magoado com ele há cerca de 20 anos, ele vai mandar primeiro um bocado de presente. E Abigail faz isso antes dela chegar. Ela vai mandar presentes a Davi e a comitiva dele, que estava no deserto, precisando receber alimentação. E ao chegar em cima do jumento, quando ela ouve Davi dizer: eu vou pegar Nabal e destruir toda a casa dele, toda a descendência dele, não vai ficar um macho, vou matar todo mundo.
Diz a palavra de Deus que ela apressadamente, ela desce do jumento, se prostra no chão. E o texto vai dizer que ela chama Davi, aqui na minha versão, King James atualizada, só nesse capítulo ela vai chamar Davi de meu Senhor 10 vezes. Ela vai se auto-intitular de serva. O jeito que ela se apresenta a Davi: tua serva, tua serva, tua serva. Cerca de 5 vezes. E eu estou falando aqui de uma mulher rica. Uma mulher que naquela sociedade, ela tinha bens materiais, ela tinha seu serviço empregados. Porém, ao encontrar-se com o rei, ela vai dizer: eu sou serva. Eu acho extraordinário quando o apóstolo Paulo, em várias de suas cartas, suas epístolas, ele vai se auto-intitular Paulo, servo do Senhor. O maior patamar que nós podemos alcançar, mulheres de Deus, é o de servas. Por mais títulos que nós tenhamos na vida, por mais certificados que você tenha na parede, por mais diploma que você alcance, por mais dinheiro que você tenha na conta, por mais pessoas submissas a você que você tenha, eu quero lhe lembrar que Deus nos comissionou e nos convocou para ser servas. A sabedoria verdadeira se expressa através da humildade. Olha o que a Bíblia vai dizer em Provérbios capítulo 11, versículo 2. Vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. 1 Pedro capítulo 3, versículos 3 a 4 vai dizer que os enfeites das santas mulheres de Deus não sejam o exterior, no frisado de cabelo, no uso das joias, na compostura das suas vestes, mas o homem interior, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto e humilde, que é precioso diante de Deus. Provérbios 29 e 23 vai dizer que a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e Deus se agrada daqueles que são humildes. A palavra do Senhor vai dizer lá em João 3,30 que o homem, que Jesus, eu não estou falando aqui de outra pessoa não, do próprio Cristo. Jesus disse que não houve outro maior nascido de mulher do que João. Porém, lá em João capítulo 3, versículo 30, sabe o que é que João vai dizer? Ao encontrar-se com Jesus, ele vai dizer: eu não sou digno de desatar nem as sandálias dos teus pés, que ele cresça e que eu diminua. Louvado seja Deus! O Senhor só exalta quem se permite descer. O Senhor só usa, o Senhor só presenteia, o Senhor só honra aqueles que sabem ser humildes. Deixa eu dizer uma coisa a vocês, que o Espírito do Senhor está me inspirando aqui, e eu sei que vai ser resposta para alguém. Amada irmã, há guerras que a gente vence na força do nosso braço, mas há batalhas que a gente vence com a força da sabedoria, através da humildade. Pare de bater de frente
Pare de responder. Pare de dar indireta no Instagram e no Facebook. Pare de dar piada. Pare de alimentar uma postura de orgulho e comece a descer. Ai, irmã, mas quem está errada não sou eu, é ele. Porém, o Espírito do Senhor manda dizer a você aqui essa noite, mas quem tem mais sabedoria é você. Então é de você que Deus exige mais. Aleluia! Então desça. Faz aquele bolo. Prepara aquela janta. Pede perdão mesmo sendo tu a ofendida. Vai lá, insiste um pouco mais. Vai lá, cala, silencia. É difícil, mas o Senhor é contigo para te dar graça, te dar estrutura. E quando você menos esperar, o céu te surpreenderá. A palavra do Senhor vai dizer, lá em 1 Pedro, que o nosso bom testemunho, como mulheres santas de Deus, tem que ser tão extraordinário que nós ganharemos os nossos maridos que não sejam crentes só através do nosso testemunho, sem precisar usar palavra nenhuma. A maior pregação é a nossa vida, é a nossa postura, é a nossa humildade. Que o Senhor nos dê graça, porque pela força da carne, irmã, no mundo de hoje, irmã, eu sou empoderada, lamento por você. Oh, meu Deus, eu tô morrendo de pena. Porque a palavra de Deus, que é o nosso padrão, a nossa bússola, nosso norte, vai dizer que a mulher sábia, ela edifica a casa, em contrapartida a tola, destrói. Não queiramos ser empoderadas, mas poderosas em Deus, através do quê? Do grito, da postura de serva, da sabedoria. Afinal de contas, amadas do Senhor, a palavra de Deus vai dizer que sobre nós há uma grande nuvem de testemunha. Nós estamos sendo observadas dentro da nossa casa, no nosso trabalho, a sociedade. Você sabia que o mundo sabe qual o comportamento que uma mulher de Deus tem que ter? Eles sabem, não pensem que eles não sabem, não. Eles sabem e cobram. Porque basta a gente sair um pouquinho da risca, já diz, eita, e é porque é crente. Olha, irmã, é assim ou não é? É. Então que vivamos de um modo tal, diz a palavra do Senhor, que os homens glorifiquem a Deus por causa das nossas boas obras, por causa do nosso comportamento. Glória a Deus. Quarta lição, deixa eu correr. Quem é sábio tem disposição para promover a paz. Oh, coisa linda. O versículo de número 23 do capítulo 25 vai dizer que ao ouvir a ameaça de Davi contra a casa de Nabal, em vez de aproveitar, arrumar as malas, porque era uma mulher que sofria, irmã. Eu estou pregando aqui sobre uma mulher que não era a esposa de um profeta, uma esposa de um homem de Deus, era a esposa de um homem maligno. A palavra vai dizer isso. Então imagine, use a imaginação para pensar no que essa mulher sofreu e tinha que suportar.
A palavra vai dizer que em vez de, ao ver a oportunidade, porque aquela era a chance da vida dela de se ver livre de Nabal. Se ela fosse outra, ela teria arrumado as malinhas dela e tinha fugido. Opa, que maravilha. Pode vir, mata mesmo, Davi. Eita, glória, mata. Oh, glória, até que enfim Deus ouviu minha oração. Não. Ela se apressa ao descer do jumento para resolver o problema. Porque Deus nos chamou não para sermos causadoras de problemas, mas solucionadoras de problemas. Sim, senhora. É difícil de ouvir um negócio desse? É lendo a Bíblia, irmã, e toda vez que eu leio minha Bíblia, eu não sei você, mas toda vez que eu leio a Bíblia, é cada pé que o Espírito Santo dá, para ver se a gente acorda para a vida e melhora, e cresce. É tempo de amadurecermos na fé, e nem sempre as coisas vão sair no script do que a gente queria, irmã. Não dá para mudar a realidade ao seu redor. O que dá para você fazer é ter uma postura sábia. E a sua postura vai interferir na sua história e na história da sua família. Ela se apressa para promover a paz. Isso me faz lembrar de outra mulher sábia que está na palavra do Senhor, lá em 2 Samuel, capítulo 20, versículo 22. A Bíblia não vai nem mencionar o nome dessa mulher, vai chamá-la de a mulher sábia de Abel Bet-Maaca. Diz o texto que Joabe ia contra a cidade desta mulher que era murada, e um homem chamado Seba entra e se esconde na cidade dela. E Joabe, que era o general de Davi, manda um recado por cima do muro: nós vamos entrar e vou exterminar a cidade toda. Aquela mulher, ao ouvir a voz de Joabe, ao entender a ameaça que não somente ela, mas toda a cidade estava submetida, sabe o que ela faz? Ela se levanta. Ela reage para promover a paz naquela cidade. Ela se reúne com o povo e diz: corta a cabeça de Seba, traz aqui. Traz aqui a cabeça do inimigo de Israel e joga por cima do muro. Deixa eu dizer uma coisa para você: bota o inimigo para correr aí de dentro da tua casa. Se apressa em promover a paz. Tudo que Satanás quer é a guerra. Tudo que Satanás quer é semear contenda, é semear discórdia, é separar você do seu marido, é separar os filhos dos pais. O que Satanás quer é roubar, matar e destruir. Ele não veio para brincadeira não, irmã. Discirna. Acorda. Ergue-te para promover a paz dentro da tua casa. A palavra vai dizer em Mateus 5:9: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Tiago 3,18 vai dizer: e todos aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e colherão o fruto da justiça. Vai ter colheita, vai chegar a hora de você colher. Provérbios 16:32: melhor é o longânimo do que o valente. O que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Eita!
Para esse mundo, o que é mais forte é o mais valente, é o mais ousado, é aquele que não leva desaforo para casa. Para Deus é o contrário. Para Deus é aquele que se domina, é aquele que se governa. Tô com vontade de gritar. Você tem que fazer o contrário do que o inimigo espera. Lembra de Jael? Sisera vai chegar na casa dela botando ordem, dizendo: me dê aí um gole d'água, me esconda aqui, porque eu tô fugindo da batalha contra Israel. Mas ela vai fazer não o que Sisera pede, ela vai surpreender dando um copo de leite em morno para ele dormir. Olha a estratégia, olha a sabedoria. Ela não fez o que o inimigo queria que ela fizesse, o que o inimigo ordenava que ela fizesse, o que o inimigo esperava que ela fizesse. Ela fez diferente. Paz. Escolha o caminho da paz. Salmo 39:14. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós fomos chamadas, minhas irmãs, para ser pacificadoras. Hoje eu ouvi de uma mulher de Deus que nós fomos chamadas para ser bombeiras para apagar o fogo do inferno. Ouvi uma fofoca, apaga o fogo com sabedoria. Foi uma contenda, apaga o fogo com que? Sabedoria. Ninguém resiste a uma posição de sabedoria. Quinta e última lição para nós concluirmos, amadas. Quem é sábio lembra das batalhas que merecem ser guerreadas. No versículo 28, o texto vai dizer que Abigail aplaca a ira de Davi com a sua postura de sabedoria. A paz é instaurada, porque ela vai lembrar a Davi no versículo 28, ei Davi, não suja tuas mãos, porque o Senhor diz que vai te fazer ser rei. Lembra, Davi, tu fostes escolhido para guerrear as guerras de Yahvé, as guerras do Senhor. Lembra hoje, serva de Deus, nós fomos chamadas para guerrear as guerras do Senhor. Não entre em qualquer batalha, não se exponha por qualquer coisa. Ela lembrou a Davi as batalhas que valiam a pena ser guerreadas. Eu ouvi um homem sábio dizer certa vez: venda a sua paz muito caro. Quantas vezes a gente vende a nossa paz, a paz da nossa casa, por causa de uma pia cheia de louça para lavar? Quantas vezes a gente vende a nossa paz por causa de um copo que quebrou, por causa de uma toalha jogada em cima da cama, jogada no chão? Quem aqui tem a espécie masculina em casa sabe do que eu estou falando, não sou só eu. Tem dia que a coisa é séria. Tem dia que sai rebolando a roupa no meio da casa, fazendo aquela bagunça. Venda caro a paz dentro do seu lar. Seja inteligente, seja sábia. E quando eu digo seja, eu me incluo, sejamos. Ter discernimento, de compreender, irmã, aquilo que vale a pena a gente entrar no campo de batalha. Eu queria encerrar essa palavra orando por cada uma de nós. Nós, mulheres de Deus,
recebemos do Senhor uma missão muito árdua. A Bíblia poderia dizer que o homem sábio edifica, mas a Bíblia diz que é a mulher sábia que edifica. Eu sei que infelizmente existem homens brutos, grosseiros. Inclusive, se tiver algum homem que tenha acesso a esta palavra, trate bem a sua esposa, ame-a como Cristo amou a igreja. É isso que diz a palavra do Senhor. Porque não é difícil para uma mulher se submeter a um homem amoroso, a um homem que a honra, a um homem que a ama. Seja você também um homem sábio, mas você, mulher de Deus, eu queria em nome de Jesus lhe encorajar. Hoje eu não vou orar para Deus matar Nabal coisa nenhuma. Hoje eu vou orar para o Senhor nos ajudar a ter a postura de Abigail. Porque todas nós, escuta bem o encerramento dessa palavra, todas nós temos dentro de nós o potencial para ser Abigail ou ser Nabal. O apóstolo Paulo vai dizer que todos nós militamos uma guerra no nosso corpo, na nossa carne, entre a carne e o espírito. É todo dia, minha filha. Todo dia vai ter ocasião que você vai ter que escolher. Você sabe que nem Abigail, ou vou dar uma de doida aqui dentro igual Nabal hoje. Todos os dias nós temos que fazer a nossa escolha. Todos os dias nós precisamos aprender a calar a voz da tolice dentro de nós. Não pense que o Nabal tá fora, porque muitas vezes o Nabal, tá aqui dentro. Às vezes a confusão é justamente nós quem causamos. Às vezes a falta de sabedoria é justamente nós. Hoje essa palavra não é uma palavra para instigar você a se revoltar contra o seu marido, que talvez não seja dentro dos moldes do que você gostaria que ele fosse. Todas nós idealizamos, todas nós temos na nossa cabeça desde criança um príncipe encantado, e muitas se casam com verdadeiros sapos. Só que foi você que escolheu. Lembra como você amava? Lembra quando você olhava, chega os olhos e piscava? O intuito dessa palavra é nos fazer refletir sobre a nossa postura. Não pensando e acusando a postura de outrem, mas decidindo ter uma postura de Abigail, pacificadora, sábia, humilde, serva. Em nome de Jesus, minhas amadas, eu queria orar junto com cada uma de vocês. Eu queria, em nome de Jesus, deixar inclusive uma palavra para você, mulher de Deus. O Senhor te escolheu, o Senhor te chamou para salvação. E se é você que tem sido Nabal dentro da sua casa, eu gostaria de lhe encorajar hoje ao arrependimento. Porque todas nós temos muitas coisas a melhorar, a começar de mim. Sermos melhores em tantos aspectos. Em nome de Jesus, eu gostaria de orar junto com vocês e nós vamos pedir essa noite sabedoria. O tema dessa mensagem é a beleza da sabedoria. Abigail impressionou Davi.
Não porque ela era uma simples mulher bonita por fora, porque o texto vai dizer que ela era linda. Porém, ela carregava uma beleza muito superior. Não sejamos fúteis. Invista na sua sabedoria, no seu crescimento. Gaste tempo com Deus. Que nós possamos nos debruçar diante da palavra de Deus. Irmã, eu desafio cada uma de vocês. Não tem uma vez que eu abro esta palavra, principalmente em Provérbios, que o Senhor não sacuda a minha alma e diga: você precisa de mais sabedoria. E toda vez eu digo: Jesus, me dá mais sabedoria. Porque todas nós precisamos. Eu queria que aí na sua casa você digitasse aqui: eu preciso de mais sabedoria. Eu quero sabedoria. É você. O alvo da palavra é você que está ouvindo essa palavra. Diga: eu quero mais sabedoria. Eu preciso de mais sabedoria. Eu quero mais sabedoria. Inclusive, quando essa live terminar, comenta lá no vídeo: eu quero sabedoria. Fala como foi esse momento para você. Compartilhe com alguém. Porque quando a gente está crescendo, o nosso desejo é que outras pessoas também sejam edificadas. E eu posso dizer a vocês como eu fui edificada pelo Espírito Santo de Deus quando eu estava meditando nessa palavra. Porque antes do Senhor falar a vocês, fala primeiro com o instrumento que Ele vai usar. E eu posso dizer a você: eu preciso de mais sabedoria. Eu quero mais sabedoria, Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Aí na sua casa, feche os seus olhos. Põe a mão no seu coração. Vamos orar umas pelas outras. E oremos pelos nossos lares, pelos nossos maridos. Você que tem marido que ainda não é crente, amada irmã, continua perseverando. Continua tendo entendimento, sabedoria, que o Senhor te dê graça, que o Senhor te dê estratégia, que nós possamos ouvir testemunhos de mulheres que através da sua postura de sabedoria tiveram realidades alteradas ao seu redor para a glória de Deus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Senhor amado, na tua presença, eu quero, ó Deus Santo, te agradecer por este momento aqui, Senhor. Obrigada pela vida de cada uma dessas mulheres que tu trouxeste até este momento, Senhor, nesta live. Eu te agradeço também por aqueles que ouvirão essa palavra depois, meu Pai. E te peço humildemente, Senhor, nos presenteia com sabedoria. Assim como Salomão orou a ti, Senhor, e ele poderia pedir tantas coisas, mas ele te pediu sabedoria para entrar e para sair. Dai-nos essa sabedoria do alto, Senhor. Dai-nos entendimento, dai-nos discernimento, nos dá mansidão, nos dá domínio próprio, Senhor. Em nós mesmas nós não temos esse poder. Mas tu, Senhor, é quem nos dá a capacidade. O Senhor é quem nos dá o poder de sermos chamados filhos de Deus. É o Senhor quem nos dá essa nova identidade, meu Pai, de nascidas de novo. Ajuda-nos. Nos dá, Senhor, sabedoria. Eu oro a ti, Senhor, em especial por cada mulher que está aqui, que tem maridos não crentes, que ora, Senhor, incessantemente por estes homens. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, ouve a oração das minhas irmãs. Meu Pai, vem com salvação. Vem, Senhor, com arrependimento. Meu Deus, não há nada impossível para o Senhor. Tu és aquele, meu Deus, que esmiuça, meu Pai. O Senhor esmiuça corações endurecidos. Então, em nome de Jesus, visita este lar.
visita este homem, visita este casamento, dá estratégia a essa mulher, Senhor, dá sabedoria a esta mulher, Senhor, dá graça, meu Pai, dá entendimento, dá paciência, Senhor, ajuda a tua serva, no nome de Jesus, e repreende, Senhor, todo espírito, meu Pai, que tente roubar a paz dos lares, todo espírito de contenda, todo espírito de adultério, todo espírito, Senhor, de confusão, todo espírito, Senhor, que coloca esse marido contra essa mulher contra esse marido, em nome de Jesus, bata em retirada agora, em nome de Jesus. Meu Pai, que seja instaurada a tua paz dentro dessa casa. Meu Senhor, que nós ouçamos os testemunhos. Ajuda tuas filhas a reverem os seus conceitos. Nos ajuda a mudar a rota. Nos ajuda a viver a tua palavra, Senhor. E a contarmos aquilo que tu has de operar, Senhor, nas nossas vidas. Eu oro a ti, Senhor, que tu venhas repreender toda a tentativa de Satanás de destruir esse lar, este casamento. Em nome de Jesus, Senhor, que não haja divórcio, que não haja separação, mas que haja restauração, para o louvor e a glória do teu soberano nome, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, toca em cada lar, visita cada casa, nos dá, Senhor, uma noite de sono tranquila, um sono reparador, nos enche da tua paz, aquieta nosso coração, aquieta nosso pensamento, Senhor, e nos ajuda a estar diante da tua vontade, andando de acordo com o teu querer, no nome de Jesus Cristo. Assim eu te oro, Deus Santo, e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo abençoe a cada um de vocês. Obrigada por ter estado aqui. Eu desejo profundamente que esta palavra nos encoraje, nos amadureça, nos dê têmpera. Nada de mimimi, nada de chorumelas. Você vai entrar para o campo de batalha e com sabedoria nós iremos vencer para a glória do nosso Deus. Um cheiro grande. Abril tem mais, se Deus quiser. Que Deus abençoe a cada uma de nós. Obrigada por ter estado aqui. Irmã Lourdes, irmã Ana, irmã Socorro, Artenise, irmã Auxiliadora, Biana, todas vocês um cheiro grande. Que Deus abençoe. Guarda essa palavra no coração. Em nome de Jesus. Um cheiro. Compartilha depois essa live. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Vão com Deus. Boa noite. A paz do Senhor.